Salve, salve, acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui eu trago casos clínicos para nós desenvolvermos o nosso raciocínio clínico e buscar os melhores resultados tratando as emoções dos nossos pacientes. Sejam bem-vindos! Estamos aqui para fazer um caso clínico interessantíssimo a respeito de uma inércia colônica, né? Que é uma constipação crônica grave do intestino, né? Então vamos falar a respeito disso, ver as questões emocionais que estão por trás. Então vai ser uma discussão de caso bem interessante. Sejam todos muito bem-vindos e lembrando que estamos com as inscrições abertas para o curso de acupuntura na inteligência emocional, tá? Se você ainda tem interesse em fazer parte, em construir um raciocínio clínico através das emoções dos nossos pacientes, né? Tratando essas emoções de maneira profunda, com ativação ali do sistema límbico, com ativação do neocórtex para trazer a melhora na racionalização, na conscientização das emoções, o seu lugar é aqui conosco, tá? O link está na minha bio, faça sua inscrição e nos vemos nesse curso que pode transformar a sua visão sobre a forma como você avalia os seus pacientes. Show? Vamos lá? Vamos fixar aqui. Café com acupuntura para a gente começar. Qualquer dúvida que você tiver pode ir mandando no direct também que eu vou respondendo no decorrer do tempo, tá? Então eu vou colocar aqui como constipação crônica. Crônica grave. Show? Perfeito? Sejam todos muito bem-vindos. A galera entrando aí, sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação enorme ter a participação de cada um de vocês aqui nesses cafés com acupuntura que já passa de 350 casos clínicos. Passa de 350 casos clínicos já discutidos aqui. Então, são 4 anos fazendo isso aqui, pelo menos 2 vezes por semana, né? É, show de bola. E hoje, eventualmente, na quarta-feira também, né, farei o café com acupuntura. Vamos lá? Vamos falar sobre esse caso clínico aqui? Maravilha, pessoal do Rio de Janeiro aí, Tiago, Vieira Ferreira, Wanda, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Sexo feminino, 58 anos de idade. Nossa paciente, então, com um quadro de inércia colônica. Tá? É uma constipação de trânsito lento. Então, é uma constipação crônica grave que tem alteração do trânsito no intestino grosso, em especial com com fraqueza muscular, em especial ali na região do cólon, que acaba tendo um ressecamento, né? É uma diminuição do trânsito, então a pessoa pode ficar 10, 15 dias sem evacuar, tá? É uma paciente que apresenta, então, alguns fatores interessantíssimos, tá? Dentro da fisiologia energética. Então vamos falar sobre essa sintomatologia, falar sobre a fisiologia energética, fazer o diagnóstico energético e emocional e chegarmos numa melhor linha terapêutica para ela. Tá? Tem limite de idade para fazer o curso de acupuntura de inteligência emocional? Tem não. Tem não. Nós temos alunos de 20 e poucos anos até 85 anos. Olha só que legal. Tem limite não, o importante é você querer mudar a vida do seu paciente, trazer os melhores resultados para eles e trazer os melhores resultados para você também, que você pode também se beneficiar com todo esse processo fazendo toda essa linha, tá? Estou tendo um problema na minha luz e iluminação aqui, vamos lá, aí, vamos ver se ela mantém, tá? Então aqui, só colocando aqui a fisiologia energética para nós falarmos mais sobre o caso clínico. Aquele mesmo esquema que nós fazemos semanalmente. Tá? Aguardamos você, Vieira Ferreira, conosco. Vai lá, faça sua inscrição no link da bio. Tá? Última turma desse ano. Vamos colocar aí para ferver. Então, o paciente apresenta uma fraqueza muscular, tá? Fraqueza muscular generalizada. Tá? A fraqueza muscular ela vem de vários fatores. Tá? Os músculos são nutridos pelo elemento terra, mas nós temos que entender que a nutrição de energia yin interfere na parte muscular, a nutrição da energia yang com oxigênio interfere na parte muscular e a nutrição com sangue também interfere na parte muscular. Tá? Então, a fraqueza muscular pode vir de desequilíbrios madeira, terra e metal. Só construindo o raciocínio clínico. Tá? O paciente apresenta dorsalgia, lombalgia, então dor na coluna em geral. Apresenta tensão muscular, rigidez muscular,
Tá? Prefere o clima frio. Se ela prefere o clima frio é porque ela tem muito calor. Tá? Prefere alimentos quentes, então tem frio também no estômago. E ela prefere água gelada, então tem calor nos rins. Olha só que interessante. Tá? É uma paciente que prefere o sabor doce, tem muita preocupação. Olha que a Terra entrando em todos os fatores, né? Entrando em todos os fatores. Prefere o sabor doce, tem muita preocupação, muita frustração, tá? Indecisão, medo e insegurança. Olha como as questões emocionais também vão interferindo diretamente nas questões da fisiologia energética dela, né? E ansiedade. Tristeza e depressão. Olha só. Tem todas as emoções. Tristeza e depressão. Demora a dormir e acorda cansado, então o sono não é de boa qualidade. Tá? 10 a 15 dias sem evacuar. Tá? Uma constipação intestinal crônica e grave, né? Refluxo, muitos gases. Minha lâmpada hoje aqui tá de brincadeira com a minha cara. Deixa eu ver se eu fixo. Acho que ela tá dando um mau contato aqui. Tá? Refluxo, gases, cefaleia frequente. Pensa comigo, se ela tem o funcionamento do trânsito intestinal lento, ela tem uma alteração do trânsito intestinal. Se ela tem uma alteração do trânsito intestinal, ela tem uma alteração no livre fluxo de energia Yang. Isso gera possivelmente uma irregularidade. Olha a frustração e a indecisão afetando o sono e a cefaleia dessa paciente. Então, começamos a perceber já algumas questões, né, importantes aqui no desenrolar desse caso clínico. É uma paciente que já retirou o útero e já retirou a vesícula biliar. Se retirou o útero, já não tem a limpeza energética e emocional através da menstruação. E também é uma paciente que está na menopausa, né? Ali mais ou menos desde os 50 anos de idade. Eu tenho uma aula específica sobre menopausa. Se você tiver interesse em aprender mais sobre menopausa, tá? Menopausa é uma aula que eu tive lá na China com uma professora especialista só em menopausa. Me mande um direct depois que eu te mando essa aula de menopausa, tá? E aí, além de tudo isso, ela apresenta infecções urinárias de repetições. Infecções urinárias de repetição, tá? Cálculo renal, já fez várias cirurgias de cálculo renal e também tem crises de pânico. Olha só que interessante. Aí eu pergunto para vocês, essa paciente chega no consultório de vocês para ser atendida por você. Por onde você começa? Você vai ter a segurança para tratar essa paciente do começo ao fim? Sim ou não? Sim ou não? Por onde você começaria? Por onde você começaria? Quero saber de vocês. Olha, muita alteração em vários elementos. A patologia principal está no metal, só que tem muita estagnação da Terra, tem muita irregularidade, tem muito consumo da energia Yang, que acaba gerando um aumento do calor. E aí, por onde começar? Pessoal, a nossa visão aqui com o Café com Acupuntura é justamente te dar a segurança para você entender de onde, por onde, como você deve começar a tratar, inclusive esses casos mais complexos. São casos assim que vão chegar no consultório de vocês. E se você não estiver preparado, você vai passar insegurança, falta de confiança para o seu paciente. Tá? Então você precisa usar a acupuntura para que o seu paciente entenda o processo, para que você possa passar para ele confiança, segurança, para aquilo que você falar para ele, ele acatar. Muitas coisas a gente vai ter que recomendar para essa paciente aqui, que se ela não ajudar, o resultado da acupuntura vai ser menor. Então, precisamos entender vários fatores aqui dentro desse caso clínico. Tá? E é esse raciocínio clínico, essa metodologia que eu quero te passar dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional.
Tá? Vamos fazer o diagnóstico dessa língua? Vamos fazer para a gente combinar todos os fatores? Qual que é o padrão diagnóstico dessa língua? Vamos fazer? Primeiro passo que nós avaliamos. Essa língua apresenta saburra? Sim ou não? Essa língua apresenta saburra? Sim ou não? Tem saburra? Se a saburra está presente, ela é branca ou amarelada? Qual a coloração da saburra? Perfeito. Saburra presente, fina e branca. Ótimo. Segundo fator que nós vamos avaliar nessa língua é a coloração. Qual a cor dessa língua? É uma língua mais para vermelha, mais para pálida ou mais para arroxeada? É uma língua vermelha, pálida ou arroxeada? O que vocês conseguem analisar aí de coloração nessa língua? E aí? Pálida, vermelha ou arroxeada? Vermelha, né? Às vezes dá a impressão que ela é mais pálida por conta da saburra branca, tá? Deixa eu ver se eu pego uma língua pálida aqui só pra gente comparar. Opa! Só pra gente comparar. Essa é a língua. Deixa eu ver se eu pego uma língua com mais palidez aqui pra gente comparar, só pra vocês verem. Ó, essa é uma língua mais pálida. Percebe a diferença? Percebe a diferença? Ó lá, essa é mais vermelha. Viu que às vezes a técnica da comparação nos ajuda a entender melhor? Língua vermelha. Concordam? Concordam? Língua vermelha? Mais para vermelha. Terceiro fator que nós vamos avaliar nessa língua é com relação às alterações de forma. As alterações de forma dessa língua, quais estão presentes? Tem fissura? Tem edema? Está volumosa? Tem marcas de dentições? O que tem de alteração de forma nessa língua? O que tem de alteração de forma nessa língua? Olha só, o Marco Silva entrou aí, grande Marco. Entrou para o curso de Acupuntura e Inteligência Emocional dessa vez. Seja bem-vindo. Lorena tá aí. Van Barbosa, sejam todos muito bem-vindos. Tá? Vinícius, Jess, Vani Trindade. Uma fissura extremamente importante, dupla, que pega ali na região do triplo aquecedor superior. Conseguem visualizar ela aí? Fissura no triplo aquecedor superior. Volumosa nas laterais, né? Extremamente edemaciada, em especial nas laterais. Exatamente isso. Perfeito. E o último fator que nós vamos avaliar é com relação à umidade. É uma língua mais seca ou uma língua mais úmida? Uma língua mais seca ou uma língua mais úmida? Aparentemente, uma língua mais seca no centro e úmida nas laterais? E úmida nas laterais? Show! Perfeito! Chegamos nos achados da língua. Agora vamos traduzir isso? Vamos traduzir isso para os padrões de desequilíbrios energéticos? Se tem saburra branca, tem frio interno. Frio interno. Se ela tem vermelho, ela tem calor. Professor, como pode ter uma língua com frio e calor? Síndrome mista. Uma síndrome de desequilíbrio do yin e do yang. Então são síndromes mais complexas, mais difíceis de tratar. Tanto é que ela tem uma constipação intestinal crônica grave.
Show? Então, síndrome mista. Já sabemos que tem uma síndrome mista, já sabemos que os resultados dessa paciente, para ter um melhor prognóstico, vai levar mais tempo. Então, isso nos permite ter um prognóstico, uma ideia do prognóstico melhor. Então, aqui nós precisamos alinhar a expectativa do profissional, a expectativa do paciente. Senão, ficam os dois frustrados, querendo resultados instantâneos. Show? Fissura em triplo aquecedor superior. Deficiência de INT do baço, do pulmão e até mesmo do coração. Edema nas laterais. Estagnação de Ti do baço, do fígado e da vesícula biliar. Seca nos mostra um calor no centro. E úmida nas laterais. Deficiência de energia Yang-Ti do pulmão. Olha como o caso clínico vai se desenhar agora para a gente entender, inclusive, como nós vamos orientar essa paciente. Vamos lá? Ó, frio interno. Justifica as crises de pânico, insegurança, medo que ela tem. Infecção urinária. Infecções urinárias de repetição. E aí nós temos agora uma infecção urinária de repetição vindo por conta de um padrão de desequilíbrio energético de frio nos rins, tá? Causado por muita insegurança e medo que gera pânico. Olha as questões emocionais interferindo num padrão de desequilíbrio energético que chega numa patologia física. Se tem frio, densifica a energia. Se densifica, gera alteração de forma, gera estagnação. O que essa paciente tem? Inúmeros cálculos renais. Inúmeros cálculos renais. Show? Paciente com calor. Por isso que ela prefere o frio, por isso que ela tem muita ansiedade. É uma via de mão dupla. A ansiedade aumenta a energia Yang, aumenta o calor, e o calor aumenta a ansiedade. Hã? Paciente com deficiência de INT do baço. Deficiência de Yin do pulmão. Deficiência de Yin do coração. Olha o excesso de calor consumindo o Yin, gerando deficiência lá no coração. Inclusive, se nós temos uma deficiência de Yin do coração, nós podemos estar caminhando para uma alteração de forma. Caminhando para uma alteração de forma. E o caminho para uma alteração de forma, com frio, com muita estagnação, faz-nos pensar na predisposição dessa paciente começar a apresentar aterosclerose ali na região do coração. Pode ser que até já tenha. Então, ficar muito atento às questões de hipertensão, de alterações cardíacas, de angina, fazer exames periódicos para evitar, inclusive, um processo maior no futuro. Consegue fazer a prevenção. Então, se você tem um olhar mais amplo do seu paciente, você consegue encaminhar ele, inclusive, para exames preventivos. Show? Será que essa paciente tem feito exames recentes cardíacos? Com a fissura tão profunda na ponta da língua? Ó, deficiência de INT do baço gera qual tipo de repercussão fisiológica? Se a gente for estudar puramente, somente a deficiência de INT do baço, somente INT do baço, ele vai gerar as alterações metabólicas, vai gerar alteração de maturação, transformação e transporte dos alimentos. Então pode ter uma menor absorção de micronutrientes, pode gerar colesterol alto, diabetes, pode gerar obesidade, acúmulo de umidade, mucosidade e fleuma. Tá? Se essa deficiência de INT do baço começa a interferir muito, gerando umidade, mucosidade e fleuma lá no pulmão, pode gerar pneumonia. Se essa umidade, mucosidade e fleuma, pela deficiência de INT do baço, gerar alterações no pulmão, nas vias aéreas superiores, pode gerar sinusite. Show? Se essa alteração de Yin do baço começar a gerar umidade, mucosidade e fleuma em membros inferiores, pode gerar edema de membros inferiores, nódulos de tensão. São vários fatores que podem gerar ali uma repercussão fisiológica. Respondido, Vinícius? Show? Olha, a Rosa Albina também entrou aí, entrou para o curso de acupuntura na inteligência emocional. Seja bem-vinda!
Alguns nomes eu vou lembrando e eu vou vendo aqui, vou desejando boas-vindas a vocês que tomaram uma decisão de entrar para essa turma do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional, que está com uma turma incrível. Incrível. A última turma desse ano. Show? Deficiência de Yin Qi do baço, que aí gera estagnação do baço, estagnação do fígado e da vesícula biliar. E também deficiência de energia Yang Qi do pulmão. Olha só que interessantíssimo. Se tem deficiência de Yin Qi e deficiência de Yang, nós temos uma deficiência de Qi geral do pulmão. Olha só. O que essa paciente tem de patologia? A queixa principal dela? Uma inércia colônica, que é uma constipação crônica grave do intestino. O que é o padrão de desequilíbrio que mais chama atenção nela? Deficiência geral de Qi do pulmão, do elemento metal. A segunda queixa principal dela é infecções urinárias de repetição. Se tem deficiência de Qi, gera calor? Não, gera frio, infecções urinárias. Olha o metal gerando água. Olha o metal gerando água. E por que está tendo deficiência de Yin e de Yang? Porque o pulmão não está respirando bem e o estômago e o baço não está captando muito bem energia Yin. Se não está tendo boa captação de energia Yin e de energia Yang, vai ter a formação de sangue? Olha lá a estagnação, gerando alteração no sangue. Se temos deficiência de Yin, deficiência de Yang, deficiência de sangue, acaba consumindo a essência. Consome a essência. Vocês conseguem perceber o quanto nós temos de alteração nessa paciente? Tá, começa a fazer sentido aí para vocês? Calma aí que a gente tem mais história para contar. Aí, vamos lá. Essa paciente então tem uma constipação grave, crônica, que fica até 10 a 15 dias sem evacuar. 10 a 15 dias sem evacuar, pessoal. Por quais padrões de desequilíbrios energéticos? Por quais padrões de desequilíbrios energéticos? Por conta de uma estagnação, energia estagnada. Minha lâmpada hoje tá... a briga aqui hoje, né? Uma estagnação de energia. Se a energia está estagnada, o baço não está captando, transformando os alimentos. Então gera uma deficiência de Qi geral. Não tem energia para colocar para circular. Por isso que gera muita fraqueza. Por isso que gera muita tensão muscular. Isso aqui acaba gerando um consumo do sangue, que gera um desgaste da essência. Consegue pegar essa visão? Muita estagnação de energia. Muita estagnação de energia. Que gera uma deficiência de Qi geral, que não coloca os líquidos, o sangue para circular, então gera um livre fluxo de energia alterado, que gera então um consumo da essência. Aí, consequentemente, o organismo faz assim, eu preciso aumentar o calor, porque eu preciso diluir essa energia, mas aí ele não consegue, é muita estagnação. Então, olha só, essa paciente, para ela ter os melhores resultados, a acupuntura vai ajudar ela? Vai. A acupuntura na inteligência emocional vai ajudar mais? Vai, com certeza. Por quê? Porque tem muita alteração emocional por trás. Mas se essa paciente não melhorar os níveis de alimentação dela, porque ela já tem um trânsito lento no intestino, então ela precisa de alimentos que facilitem, que não gere mais estagnação. Melhorar alimentos. Aumentar a ingestão de água. Ela tem deficiência de Qi geral. Então o que ela precisa fazer? Aumentar a energia. Com o quê? Atividade física. Se ela não melhorar esses dois pontos, a acupuntura não vai ser tão eficiente assim. Show? Porque se ela melhora a energia Yin, se ela melhora a energia Yang, ela melhora a deficiência de Qi. Se ela melhora a deficiência de Qi, ela melhora a estagnação de sangue. Se ela melhora a estagnação de sangue, ela consegue melhorar a qualidade da essência.
evita que desgasta mais a essência. Show? Perfeito. Se vocês entenderam até aqui, nós podemos continuar para progredir esse tratamento. Tá explodindo a mente aí? Tá fazendo sentido? Manda aí. Deixa eu entender se eu posso continuar com o raciocínio clínico aqui. E aí, essa paciente, a infância dela, ela não tem muitas memórias da infância. Essa paciente não tem muitas memórias da infância. E aí foram questionar a respeito dessas memórias e ela fala que ela foi muito agredida pelo padrasto. Muita agressão pelo padrasto. E a mãe não fazia muita coisa. Então ela carrega essa insatisfação e essa frustração a respeito desse período da infância. Olha as emoções que vêm desde o período da infância interferindo na vida dela. Às vezes cicatrizes não curadas de questões emocionais que interferem em todo o trânsito do fluxo energético e acaba interferindo também no trânsito intestinal, porque a insatisfação vem do elemento metal. Olha só que loucura. Então, olha, muita insatisfação, que gera frustração. Isso aqui, mentalmente, pode gerar uma baixa de afeto. Nossa, minha mãe via o meu padrasto me agredindo e não fazia nada. Falta de afeto, falta de proteção, falta de segurança. Sente insegura, não sabe quando que é a próxima agressão. Gera insegurança e medo. Por isso que ela tem muitas crises de pânico. Por isso que ela tem muitas infecções urinárias de repetição. Por isso que ela tem muitos cálculos renais. Tá vendo que ela tem um local de menor resistência lá na água? Tá fazendo sentido isso para vocês, pessoal? Tá fazendo sentido isso para vocês? E tudo isso aqui num pacote começa a aumentar os níveis de quê? Ansiedade. Ansiedade. E aí eu pergunto para vocês, qual a melhor forma de tratar essa paciente agora? Que a gente desenvolveu um raciocínio clínico inteiro para fazer o tratamento dessa paciente. Essa aula vai ficar salva. Aqui no Instagram e no canal do Acupunturista no YouTube. Se vocês não se inscreveram ainda no canal do Acupunturista no YouTube, pessoal, se inscreva lá. Tá? Dá uma força pra gente lá no canal do Acupunturista também no YouTube. Posto vídeos diários lá. Faz sentido isso para vocês? Então, olha, na infância a paciente tem muita agressão do padrasto, a mãe não faz nada, isso vai gerando níveis de insatisfação, de frustração, de sensação de falta de afeto, e aí começa a gerar todas as alterações físicas. Isso gera insegurança, pânico. E aí por isso que ela tem muita infecção de urinária de repetição, muitos cálculos renais. Tá? Então, se você quiser tratar essa paciente aqui, você precisa fazer um reequilíbrio energético e emocional. Energético e emocional. Qual a melhor forma de fazer isso? Hoje, pela minha metodologia de 14 anos de acupuntura, é usando inteligência emocional. Usando inteligência emocional. Então aqui, ó, dessensibilização da terra para diminuir a estagnação. Dessensibilização do metal para diminuir essa deficiência de Ti geral. Dessensibilização da madeira para melhorar o livre fluxo de energia. E dessensibilização da água para melhorar esses níveis de insegurança e medo que acaba gerando um consumo da essência. Tá?
Muita insatisfação e frustração. Então depois você vai associar a dessensibilização do metal com a dessensibilização da madeira, as duas juntos. Fazer também a dessensibilização da terra para melhorar o afeto. E novamente fazer a dessensibilização da água para melhorar os níveis de insegurança e medo. Depois você faz a dessensibilização do fogo para melhorar os níveis de ansiedade que acaba gerando por todo esse mix de emoção que ela carrega. Show? Ah, professor, mas a agressão dela vem desde o período da infância. Então, existe uma limpeza energética e emocional que limpa emoções desde o período que nós estávamos no ventre da nossa mãe. Dessensibilização gestacional. Você pode fazer em qualquer momento desse tratamento para limpar essas emoções que ela carrega desde o período que estava no ventre da mãe dela. Show? Perfeito? Você pode fazer também a liberação diafragmática. Liberação diafragmática. Deixa eu fazer aqui para vocês a liberação diafragmática. Espera aqui. Só... Liberação diafragmática. Então aqui, ó, nós temos o boneco. Logo abaixo do processo chifoide aqui do externo, nós vamos usar uma agulha. Lembrando que essas agulhas são superficiais, tá? Porque elas são na região pulmonar. 2 dedos laterais, nós vamos pegar mais uma agulha, margeando a última costela. Mais 2 dedos, margeando as costelas flutuantes. Bilateral. Deixa eu mostrar aqui para vocês só. Fixar aqui que fica mais fácil. Então aqui, ó, liberação diafragmática. Abaixo das últimas costelas, tá? Abaixo do processo do externo, 4 dedos laterais, tá? 3 sum de diferença de uma agulha para outra. Nós vamos pegar 2 agulhas bilaterais margeando as últimas costelas. Liberação diafragmática. Por quê? Porque o diafragma é um músculo que pega toda essa região e ele faz durante a respiração, a inspiração e a expiração, o movimento de descendência do diafragma consegue mobilizar melhor o peristaltismo do intestino. Tá? Então, liberação diafragmática. Viram aí? Conseguiram visualizar? Vou mostrar de novo aqui para vocês. Liberação diafragmática vai auxiliar nesse processo. Então, além das dessensibilizações, você pode fazer juntamente com a liberação do diafragma. Pontos também como estômago 25. Estômago 25 e baço 15 vão melhorar a função do intestino. Você pode associar, inclusive, ele com VC4, que forma o triângulo do intestino. Tá? Ele pega o triângulo do útero, do ovário e também do intestino. Melhora a mobilidade do trânsito ali intestinal. Mas essa paciente tem que auxiliar a gente na alimentação, na ingestão de água e na atividade física. E aí, quando você gera um autocontrole emocional para essa paciente, que você limpa essas amarras de muitas questões emocionais que ela vivenciou, limpa emoções desde o período gestacional, né, período da infância, ela vai ter os melhores resultados. Faz sentido isso aí para vocês, pessoal? Esse caso clínico ajudou de alguma forma? Muito complexo, mas quando a gente esmiuça o caso clínico, ele fica lindo de ver, né? Lindo de ver. Mais lindo ainda é a transformação que você pode gerar na vida dessa paciente. Mais linda é a transformação que você pode gerar na vida dessa paciente. Porque essa é uma paciente que tem uma constipação crônica grave intestinal. Ela fica 10 a 15 dias sem evacuar. Se você conseguir fazer com que ela evacue a cada 7, 8 dias, 5 a 7 dias, já é um ganho muito grande. Já é um ganho muito grande. Mas a partir do momento que você consegue gerar uma transformação mental e consciencial para essa paciente, a transformação ainda é maior ainda. É maior ainda. Por quê? Porque ela tem níveis de cefaleia.
por conta de uma falta de livre fluxo de energia, de uma falta de liberdade do própria fisiologia do organismo dela, que vem por cicatrizes psíquicas que ela carrega desde a infância. Show? Perfeito? Ah, professor, mas eu tenho que seguir as dessensibilizações nessa sequência? Não necessariamente. Sabe por quê? Porque muitas vezes quando você começa a fazer as dessensibilizações no seu paciente, o próprio organismo dele vai ditando, direcionando sintomatologicamente o próximo passo. Então não tem necessidade de você fazer isso nessa sequência exata. Por quê? Porque infelizmente você vai ter que passar por todas essas dessensibilizações, porque ela tem vários processos de alterações emocionais. Vários processos. Se ela tem vários processos de alteração emocional, você vai ter que dessensibilizar todos eles. Então não importa a ordem. O tratamento é longo, já é uma patologia crônica, já é uma síndrome mista. Então você vai caminhar a passos lentos mesmo com essa paciente. Mas lá na frente, quando você olhar para trás, você vai falar assim, nossa, que incrível foi esse resultado. Nossa, a paciente falando para você que melhorou em vários aspectos vai te deixar extremamente satisfeito. E mais ainda, você vai se sentindo seguro por fazer todo esse processo num passo a passo, numa metodologia específica. Por isso que eu recomendo novamente, fortemente, se essa for a sua hora, entre para o curso de Acupuntura na Inteligência Emocional 2.0. As inscrições estão abertas por pouco tempo, devemos encerrar hoje ou amanhã essas inscrições. Tá? Mais de 80% das inscrições já foram preenchidas e estamos nas últimas vagas. Últimas vagas para essa turma desse ano. Depois só o ano que vem, não temos data ainda. Tá? Vai lá, faça a sua inscrição. O preço do curso custa menor que o preço de uma única sessão de acupuntura que você vai cobrar. 12 parcelas de R$ 174,66. Esse é o preço do curso. Se você pagar à vista, ainda tem um desconto. R$ 1.750. Tá? Se você dividir isso por dia, dá menos que R$ 6 por dia. Se você economizar R$ 6 por dia, você consegue pagar o curso. Tá? Então vai lá, faça a sua inscrição, nos vemos no curso, porque essa turma veio para arrebentar. Essa turma veio para arrebentar. Se você fizer parte dessa turma, quando a gente tem um ambiente, né? Quando a gente tem um ambiente, isso muda todo o jogo. Isso muda todo o jogo. Então, aguardo vocês, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Para quem já entrou, para quem ainda vai entrar, sejam muito bem-vindos. Tá? Conte comigo nesse processo de transformação. E qualquer dúvida, é só me chamar no direct. Tenham todos um excelente dia, um excelente meio de semana e nos vemos amanhã para mais um caso clínico. Se você tiver um caso clínico que queira que eu traga a minha visão também aqui para vocês, me chame no direct, me passa todos os dados que eu coloco aqui na lista de espera para a gente ir fazendo, tá? Um grande abraço, um excelente dia e até mais. Tchau, tchau.